Eu quero chamar no palco uma pessoa muito especial, um aluno que tem uma história incrível e mostrar como que ele alcançou grandes resultados digital partindo do zero. Então, preste bem atenção nessa palestra que vai valer muito a pena. Roda aí o vídeo. A gente ganhou o carro. A gente ganhou o carro. Guilherme Canenberg! Eu estava no evento ao vivo no ano passado, 2023, e na verdade eu já sabia que existia esse programa. E por confiar realmente no Thiago, eu já pensei, cara, eu tenho que entrar nessa mentoria um pouco mais avançada, nessa estrutura que a equipe preparou, que o Thiago tem, que vai me dar todo esse suporte para eu crescer como negócio. Eu entendi que eu precisava me dedicar naquilo, afinal eu estava depositando não somente a confiança no programa, mas eu estava colocando um valor que é significativo. Quando tu coloca um valor que é significativo, tu tem que entrar de cabeça. Muitas vezes tu fica esperando um milagre em cima do programa, mas não é sobre isso, é sobre o quanto tu se envolve para aquilo que o programa oferece. Eu me sinto mais confiante para tomar passos e decisões muito mais ousadas. Então eu vejo que isso foi um grande diferencial, uma mudança de mentalidade para minha empresa, para o meu negócio, para minha vida pessoal. Hoje eu posso sonhar, eu posso pensar em projetos pessoais, porque eu entendi que realmente eu poderia fazer minha empresa crescer e desfrutar disso no dia a dia. Guilherme Canenberg! Uou! Fala, Gui. Obrigado. Pode sentar, galera. Obrigado, privilégio enorme estar aqui com vocês. Dessa vez não é um novo carro que eu vou ganhar, mas eu quero compartilhar muitas coisas que têm acontecido e que aconteceram desde aquele período quando eu entrei lá também no Extremo Black, no último evento ao vivo, onde eu estava sentado assim como vocês aí, né, e vendo tudo aquilo que estava acontecendo, toda aquela proposta que estava sendo apresentada. E por isso que hoje eu trouxe uma palestra que vai falar sobre os 4 Ds que me fizeram crescer 4 vezes mais. Mas antes de eu começar a falar exatamente sobre esse conteúdo, eu vou trazer para vocês aqui, então, quem eu sou, para quem ainda não me conhece. Então, eu sou o Guilherme Canenberg e eu sou gaúcho, casado com a Raquel há 11 anos, e eu sou publicitário com MBA em Marketing, então já dei mais de 700 consultorias em tráfego pago. Mas o que acontece? Eu também, a partir dessas consultorias, foi onde eu entrei no mercado, dando consultoria sobre anúncios online, que eu entendi que eu precisava criar uma agência onde eu poderia dar o suporte necessário para as empresas que gostariam de crescer cada vez mais, mas uma empresa séria, que fosse responsável e que desse realmente resultado. Por isso criamos uma agência, e essa agência é uma agência generalista, ela não é focada em apenas um tipo de negócio, mas diversos negócios. E aí também sou hoje mentor do Extremo Black e faço parte, sim, do Extremo Mind. Quando a gente começa no mercado, quando a gente começa a desenvolver a nossa empresa, quando a gente entra nesses programas, a gente sabe que tem diversas possibilidades. A gente tem diversos anúncios online, diversas propostas que dizem que vão transformar a nossa empresa, fazer com que a nossa empresa vai crescer, vão fazer com que a gente realmente escale os nossos resultados. Mas a gente tem que entender que nem sempre todas as propostas são adequadas. Isso leva a gente a pensar, beleza, diante de tantas estratégias, por onde eu começo, como que eu tenho que seguir alguns passos, como que eu vou realmente fazer com que a minha empresa realmente compreenda aquilo que precisa ser executado. E aí a gente começou a entrar justamente no Extremo Black, e no Extremo Black eu pude entender algumas coisas que seriam importantes para isso. E aí, para esse novo cenário, 4 decisões. Então são esses 4 Ds que eu vou falar. São 4 decisões que foram essenciais para transformar a forma com que a gente gerencia a nossa empresa, faz com que fez com o nosso negócio crescesse 4 vezes mais. Então eu precisava, primeiro D, é definir uma nova maneira de pensar. Eu precisava deixar de pensar somente como um CLT e pensar como um CNPJ, porque quando a gente tem um CLT, a gente tem hora para chegar, hora para sair, a gente tem lá uma estratégia que já foi desenhada e foi entregue na nossa mão e digam, desenvolva, faça essa estratégia acontecer, está aqui, né? Então, tu não se envolve tanto quanto tu está dentro da tua empresa, essa empresa depende de ti. E além disso, além de depender de ti, tem pessoas que trabalham junto contigo que também dependem daquele trabalho, o seu sustento está lá. Então a gente precisa entender que eu precisava mudar a minha forma de pensar, deixar de ser CLT e realmente ser um CNPJ. Uma coisa que foi fundamental também é focar no que realmente eu tenho domínio. Isso
foi alguns percalços que eu acabei tomando no decorrer do processo, que a nossa agência também tinha a questão de social media, além da gestão de tráfego, além da gestão de anúncios online. E quando a gente começou a trabalhar com social media, a gente simplesmente ouviu o mercado dizendo: vocês poderiam trabalhar também alguns posts para nós. Só que a gente olha muitas vezes do lado financeiro, né? Nossa, vai agregar um valor, isso aqui, mais um valor que entra. E a gente cresceu até como empresa, como equipe, colocou mais gente para dentro para trabalhar com social media, e eu posso dizer que deu errado. A gente tinha quase 8 pessoas trabalhando com social media, a gente entendeu que não era a nossa expertise. Não era algo que a gente dominava, não era algo que era importante naquele contexto para nós, naquele momento, e a gente olhou simplesmente o mercado. Mas o nosso domínio, aquilo que a gente realmente tem expertise, era os anúncios online. E quando a gente começou a voltar os olhos e focou naquilo que era importante, aí sim a gente começou a crescer. Porque a gente não tem que saber tudo, mas a gente tem que ser especialista naquilo que realmente a gente entende, naquilo que a gente estudou, e a partir disso começar a se desenvolver também cada vez mais. Eu precisava também de uma outra coisa fundamental, me livrar da comparação. Porque é fácil a gente se comparar. É fácil a gente olhar nas redes sociais, olhar muitas vezes os stories e dizer: caramba, olha só quanto essa pessoa cresceu, quanto essa empresa se desenvolveu. Olha só, começou ontem. Ou talvez vocês podem estar olhando para mim e dizendo: cara, o cara entrou no Conversão Extrema em 2023, foi para o Extremo Black e agora está aqui dando palestra. Que comparação muitas vezes que a gente faz. Ou então, quando a gente estava aqui antes, o pessoal recebendo os troféus. A gente olha o pessoal recebendo o troféu, a gente não faz uma comparação, de repente, eu gostaria de estar lá. Só que cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Porém, a gente tem que entender que a gente tem que não se comparar com os próximos, mas se inspirar nas pessoas para desenvolver a nossa trajetória, desenvolver o nosso passo a passo. Uma coisa que foi fundamental da maneira de pensar é tomar decisões com as possibilidades que tenho e ajustar quando necessário. Uma frase até do Ícaro de Carvalho, que palestrou aqui antes, era justamente: perfeccionismo é a desculpa dos covardes para não fazer o que tem que ser feito. Quantas vezes você deixou de gravar o story porque muitas vezes o seu cabelo estava desarrumado? Ou você: não tenho habilidade para falar, eu não consigo me posicionar na frente das câmeras. Os meus vídeos eu posso dizer que melhoraram desde que eu comecei. Meus vídeos começaram a evoluir na forma de eu me portar na frente das câmeras, mas eu não comecei assim do nada com o melhor celular. Eu não comecei a trabalhar com a melhor câmera, com a melhor iluminação, com o melhor escritório. Só que muitas vezes isso é uma desculpa para não começar. Eu não tenho a melhor câmera, eu não tenho o melhor celular, eu não tenho tanta habilidade. O Thiago, olha só a habilidade que ele tem para falar, olha a equipe que ele tem, olha a estrutura, olha o evento que ele montou. Só que isso muitas vezes é a desculpa para a gente não fazer o que tem que ser feito. A gente não faz o post, afinal a gente não domina conteúdo. A gente não quer aparecer porque a gente não se porta tão bem naquilo que a gente acha, na verdade, que não tem capacidade para fazer, mas muitas vezes a gente não se desafia a fazer e a se desenvolver naquilo. Então eu deixei de lado o perfeccionismo e comecei a aplicar realmente tudo aquilo e mudar a minha maneira de pensar, entender que eu era capaz sim de desenvolver novas estratégias. Outra coisa que foi fundamental, é o próximo D que eu vou falar agora, foi justamente definir a cultura da empresa. Então esse D também foi fundamental. É escolher a identidade de todas as relações, seja com sócios, com parceiros, com profissionais que trabalham com a gente, até mesmo com clientes. Isso é um desafio muito grande, porque muitas vezes a gente começa a desenvolver a cultura no decorrer do caminho, e assim foi comigo também. Mas a gente precisava definir a forma com que a gente trabalhava. A forma com que, qual a identidade que norteava a empresa, qual as relações, o que eu esperava daquelas relações, qual o caráter, qual é os valores que precisam ter dentro da minha empresa. Se você não definir os seus valores, você vai contratar errado, você vai fazer parcerias da forma errada. Você vai também pegar clientes que não tem nada a ver com você, mas você está olhando talvez só para um número lá que está escrito, né, um valor que vai entrar na sua conta, talvez, para desenvolver aquele serviço. Mas a gente tem que entender que a gente tem que desenvolver a cultura da nossa empresa, a identidade, como vai ser, a nossa empresa vai se relacionar com os clientes, como as pessoas que vão trabalhar com a gente vão ser importantes para aquela construção. Eu contratei errado. Contratei pessoas com diversos certificados, diversas questões que eram importantes ali para dentro da empresa, mas no fim, quando eu entendi que estava um pouquinho deslocado da cultura, eu tive que demitir. Tivemos que desligar essas pessoas. Isso foi chato, né? Porque afinal não foi nem culpa da pessoa, fui eu que contratei errado, ela não estava alinhada com aquilo que a empresa acreditava. Então isso é uma das coisas que são fundamentais, definir a cultura da empresa. Além disso, um próximo D que eu vou falar agora, que é o nosso terceiro D, é definir os processos. Essa é uma parte difícil, né?
Muitas vezes, eu tenho que definir processos. Como que eu vou definir o meu processo? Eu nem sei o que é processo. É bonito, a gente olha lá, não, define os seus processos. O que é processo? É justamente uma parte de escala da empresa. A gente precisa aprender a colocar os processos no seu devido lugar. Ou seja, as ações que eu preciso executar no meu dia a dia precisam estar registradas. Eu tenho que fazer lá, escrever no papel tudo o que eu faço para que eu possa delegar para uma próxima pessoa. Porque quando chegar o momento de crescer e minha empresa crescer mais rapidamente, eu preciso estar seguro que essa pessoa vai conseguir desenvolver tudo que está lá nas mãos dela. Então a gente precisa definir muito bem quais as etapas que essa pessoa tem que fazer. O que ela tem que concluir no seu dia a dia. O que é esperado dela tem que estar lá desenhado. Tem que estar nos seus processos. A gente começou mais recentemente a gravar também as reuniões, gravar os processos que aconteciam no dia a dia para poder justamente escrever. A partir dessa parte mais escrita, a gente consegue realmente direcionar o nosso olhar para aquilo que é fundamental. Então, definir processos tem que ser uma coisa básica e não precisa ter uma baita estrutura, tá? A gente não precisa ter um programa, o melhor programa. Será que eu preciso do ClickUp? Será que eu preciso do Trello? Será que eu preciso contratar uma grande ferramenta para poder fazer a gestão da minha empresa? Não, eu preciso colocar no papel. Começar a gravar, começar a registrar tudo que eu faço. Que quando você for crescer, você sabe o que precisa ser feito. Isso vai desde as coisas mais simples do dia a dia. Tá? A gente tem que definir, vou entrar a tal horário. Que dia você vai mandar o relatório para os clientes? Como vai ser esse relatório? Como vai estar escrito? Como é o seu contato no WhatsApp? Sabe? Então a gente precisa colocar isso no papel e fazer com que isso aconteça. Outra coisa muito importante agora também é o nosso próximo D, que é definir os relacionamentos com os clientes. Isso aqui eu considero, acho que nossa principal parte, né, foi como a gente se relaciona com as pessoas que estão com a gente, que estão nessa caminhada. Nós temos o objetivo, né, de fazer com que as empresas que realmente estão com a gente cresçam. Então, um dos pontos principais foi em alinhamento de expectativas e pontos de conquista. A gente quer sonhar com o cliente, quer conquistar aquilo que o cliente quer. A gente pergunta, quanto tu fatura hoje? E em 6 meses, quanto tu quer faturar? Porque a gente vai junto contigo nesse sonho. A gente quer realmente entender qual o caminho. E a gente vai lutar junto para esse resultado. Além do mais, a gente começou a trabalhar na capacitação do cliente para justamente a compreender todo o trabalho realizado. Porque quando tu chega para o cliente e diz, olha só, tem um CTR de 5%, eu tenho aqui tantos criativos que eu preciso executar, eu preciso de tantos CPC, tanto de cliques, e aí tu começa a falar um monte de linguagem que para o teu cliente, muitas vezes não faz sentido. Gente, eu estou falando de uma agência, mas pense no seu negócio. O que seu cliente muitas vezes não entende do seu processo, da sua forma de se relacionar. Então, justamente, a gente capacita hoje os clientes para que ele possa entender as principais métricas, para que ele possa aplicar naquele momento. E outra, ele participa com a gente das conquistas. Ele participa com a gente na definição da estratégia. Ele sabe me cobrar, inclusive, quando precisa. Por quê? Porque ele sabe o que está acontecendo dentro da conta. Quantas contas eu já acessei que fazia 4, 5 meses que o gestor não entrava na conta e não mexia na conta. E todo mês o boleto estava lá sendo enviado para o cliente. Nem relatório enviava. Ou deixava um relatório pré-pronto que só ia por e-mail. Então, se você tem um negócio, você tem que acompanhar e tem que entender o que está acontecendo dentro da sua conta. Não pode terceirizar a responsabilidade. Não deu certo. Foi aquela empresa lá que eu contratei. Já tive 5 agências, 7 agências, nunca deu certo. Às vezes a gente tem que assumir a responsabilidade e entender o que precisa ser feito naquele momento. Outra coisa, a gente começou realmente a entregar relatórios e dashboards para que os clientes pudessem acompanhar, entender esses resultados daquilo que estava acontecendo. Então, os dashboards são acompanhamentos diários e os relatórios a gente apresenta uma vez por mês com maior detalhamento para definir os próximos passos da estratégia. Outra coisa fundamental também que a gente fez foi justamente criar grupos de WhatsApp, né, que pode parecer simples aqui, mas a gente criou grupos onde a gente envia, então, semanalmente para os clientes, justamente relatórios sobre como foi a conta, comparando com a semana anterior. Então, essa proximidade com o cliente é estar junto com ele ali do lado, dizer, olha, a gente desenvolveu essas campanhas, e a gente tem que estar dizendo para o cliente está pagando, mas a gente tem que dizer, olha, essa campanha eu coloquei no ar hoje. O nosso resultado esperado é esse. E a gente começou a trabalhar isso, o cliente se sentiu como a gente estivesse sentado na mesa ao lado. Ele entendeu que a gente estava junto com ele. Só que muitas vezes, simplesmente, deixa para o terceiro. Quando der, ele vai responder. Quando der, a gente faz uma reunião. Quando der, eu te entrego o resultado. Então, não é assim que funciona. A gente precisa realmente estar pronto para isso. Desenvolvemos também pesquisa de satisfação. Começamos a gravar reuniões. Tem ata, tudo para a gente poder acompanhar com mais certeza do cliente.
Além disso, a gente está sempre buscando uma demanda à frente, então a gente busca isso, né, de estar perguntando para o cliente como que está, falar para ele se deu algum problema na conta, falar antecipadamente, não esperar o cliente dizer que tem algum problema na conta. Não é assim que funciona. É sim uma proximidade com o cliente. A gente precisou também definir limites da relação, porque é importante definir os limites da relação com o cliente também. Imagina que eu começo justamente a abrir brechas para fazer tudo pelo cliente, mas meu domínio é tráfego. De repente eu faço um criativo aqui para ti, deixa que eu faço isso, eu faço aquilo. Tu começa a chamar uma demanda para ti que muitas vezes vai gerar muito mais trabalho e que o resultado não vai ser tão efetivo. Não, mas eu faço um vídeo para ti. Não, mas eu faço isso. Então, isso fugia do nosso domínio, o resultado não era tão interessante. Mas quando o cliente participava, quando o cliente realmente entendia, isso era fundamental. Então, definir até os limites de contato. Não vou, né, horários, depois do horário comercial, muitas vezes. Isso, que legal, você responde. A gente tenta não evitar esse tipo de contato. Por quê? Porque é tanto ruim para o cliente, porque ele está trabalhando além do horário e seria bom ele descansar, assim como a gente. A nossa equipe tem que estar preparada para isso. E aí, o que isso aconteceu muitas vezes? Foi justamente onde a gente teve um processo que muitas vezes a gente cresceu muito mais, foi a indicação orgânica de clientes. Os clientes nos indicavam para os próximos. A gente começou a atender uma empresa de um grupo, foi a próxima empresa, próxima. Tem empresas hoje em grupos grandes, são 5 empresas que estão trabalhando com a gente. Por quê? Porque justamente a gente está próximo dele, entregando o resultado, realmente entendendo para ele onde ele quer chegar e definindo os novos parâmetros. Mas uma coisa foi fundamental também durante todo esse processo, durante toda essa estratégia, além dos Ds que a gente definiu, foi justamente ter entrado num grupo que deseja crescer e motivam a gente a chegar no próximo nível. As nossas dificuldades são compartilhadas nesses grupos. O Extremo Black, para mim, foi fundamental. Tem dores que fazia muito tempo que eu estava passando e que daqui a pouco, quando eu ouvia um ou outro, eu falava, caramba, eu passo por isso também. No Hot Seat a gente compartilhava, eu disse, que estratégia bacana, vou anotar isso. Então a gente começou justamente a entender que o grupo era fundamental. E aí, agora nesse próximo processo, até minha esposa tem participado, a Sofia, que trabalha comigo, também tem participado. Então, o que aconteceu com isso? A gente pôde evoluir muito mais a empresa, porque tinham mentorias que eram especialidades de pessoas que estavam no programa e que me ajudaram a enxergar aquilo que eu não estava enxergando. E é bom, né? A consultoria, eles olham a mentoria, olham nossa empresa, olham o nosso grupo e daí começam a trabalhar de uma forma muito mais assertiva daquilo que a gente nunca estava enxergando. E alguns resultados alcançados diante disso foi justamente, a gente aumentou nosso faturamento de 10 para mais de 40 mil reais, chegamos a faturar 45 mil reais ainda nesse ano, os clientes com mais de um ano de permanência com a gente. E para trazer um exemplo de quando o cliente está próximo e começa a dar resultado, aqui tem um exemplo justamente de uma empresa de loja de móveis planejados, que justamente aumentou o faturamento de 125 para 292 mil reais de outubro para março. Isso é um ponto de conquista, a gente comemoramos com eles. Olha que legal esse resultado, a gente chegou lá, qual é o teu próximo nível? Quanto tu quer chegar? O que ele falou? Quero chegar em $500 mil. Então assim, a gente está celebrando junto com eles. A gente está celebrando essa conquista, a gente está fazendo com que ele entenda realmente aquilo que pode acontecer na empresa dele. Uma indústria de plásticos mesmo, que não tinha uma grande equipe, mas foram de 2 para 8 vendedores em 2 anos e meio, onde a gente vê que o custo por lead foi de 40 para 12. Esse cara, ele me manda mensagem dizendo quais são as palavras-chave das pessoas que chegaram lá para ele. Ou seja, ele está participando do processo. Ele está me dizendo essa palavra-chave, essa pessoa chegou até mim e não é o nosso lead. E isso nos atrapalhou, nos ajudou a entender o que precisava acontecer. Além do mais, uma outra empresa também de serviços que o lead custava R$245 e hoje eles estavam com um lead de 35 com 18 e eles colocaram uma meta para nós para alcançar aqui justamente mais de 2.400 contatos com custo menor. A gente chegou em 2.478. O que é isso? Proximidade com o cliente também. Mas além de tudo isso, gente, é que tem conquistas que a gente olha números, a gente olha resultados, a gente olha faturamento. Mas tem conquistas que mexem muito mais com a gente, que é aquelas conquistas que a gente leva para a nossa família. E se Deus quiser, né, devido a todas as enchentes, mas por ser do Rio Grande do Sul, se Deus quiser, esse ano eu vou poder levar os meus pais para conhecer a neve pela primeira vez e minha mãe ter a primeira viagem de avião dela. Ano passado eu orava para que eu pudesse ganhar um carro para realizar a cirurgia da Raquel, da minha esposa. Esse ano, dia 11 de abril de 2024, eu celebro cada etapa da recuperação nela. E ela está aqui. A Raquel está aqui.
A Raquel está aqui, justamente. Raquel, onde tu está? Levanta, a Raquel está bem, está recuperada, está se passando ainda por um processo. Mas a gente é muito feliz porque Deus tem cuidado de tudo isso para nós. Deus tem cuidado de cada etapa da recuperação dela, tem cuidado do nosso trabalho e até mesmo nas campanhas que não deu resultado. Eu até falei no Extremo Black um tempo, campanha sem reação é joelho no chão. Não está dando certo, vamos orar porque Deus pode trazer. E isso faz toda a diferença na nossa caminhada, torna ela muito mais leve. E eu falei de 4 Ds, mas tem o D mais importante que eu já comecei a falar agora, que é justamente o D de Deus. Porque Ele é Deus onde eu posso falar, onde eu pude chorar, onde eu pude sonhar, onde eu pude celebrar e onde eu pude agradecer por cada conquista. Uma das coisas, por isso, diante de vocês, eu gostaria justamente de encerrar essa palestra falando, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.